Na semana passada, ocupei a tribuna desta casa para chamar a atenção das autoridades do governo federal, da Agência Nacional de Águas, dos governos estaduais, acerca da gravíssima situação que o Nordeste brasileiro vem enfrentando com a perspectiva de mais um ciclo seco. Vossa Excelência vem de um estado cujo semiárido não é tão extenso, mas que também vive essa realidade, vivida na Bahia do senador Walter Pinheiro, no Pernambuco do senador Humberto Costa, de todos nós que conhecemos essa realidade duríssima do semiárido. O fato é que o El Niño está confirmado e a meteorologia já provou que quando o El Niño se forma, ocorre rigorosamente o que estamos assistindo no Brasil. Chuvas torrenciais no sul do Brasil, algumas pancadas d'água no sudeste e seca na região nordeste. E o fato é que nós estaremos nos deparando com o quarto ciclo seco consecutivo. E ao contrário de regiões mais chuvosas, como é o caso do estado de São Paulo, da senadora Marta Suplicy, onde o sistema Cantareira, por exemplo, tem, com as chuvas que ocorrem com certa regularidade naquele estado, e estabelece um limite mínimo para manter vivo o volume morto. No Nordeste, as chuvas são concentradas em determinado período do ano e esse ciclo chuvoso, se Deus quiser, haverá de começar a partir de agora, final de novembro, início de dezembro, se estendendo até março. Mas a pergunta que não quer calar é: e se não chover? O plano A, que havia sido estabelecido, está comprometido, que é o atraso das obras da transposição de São Francisco. Quanto a essas obras, senhor presidente, a providência mais urgente que poderia ser tomada é a contratação de um terceiro turno de trabalho, para que, a exemplo do que aconteceu com a Copa do Mundo, quando o país tinha prazos a cumprir com os estádios e se fez todo o esforço e o país entregou os estádios de futebol prontos para a realização da Copa do Mundo, o Nordeste brasileiro não pode ficar à mercê do atraso de um cronograma de uma obra tão importante. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o senador Cristóvão Buarque, em aparte a este meu pronunciamento, sugeriu a realização de uma sessão temática onde possamos reunir Ministério da Integração, Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, DENOX, CODEVASP, governos estaduais, as agências estaduais, as companhias de água e esgoto, enfim, aqui no plenário do Senado, uma grande reunião, um grande encontro, para que possamos estabelecer os planos de contingência, os planos emergenciais. O Brasil inteiro, solidário, perplexo, chocado com a catástrofe que aconteceu em Minas Gerais, especificamente no município de Mariana, seus distritos e todos que estão a jusante do Rio Doce. Pois bem, o Nordeste tem uma catástrofe anunciada. Nós estamos com uma tragédia anunciada no Nordeste brasileiro, onde precisaremos tomar uma providência urgente, porque a pergunta que repito: e se não chover? O que será feito de uma cidade como Campina Grande, com o seu entorno que soma mais de 1 milhão de habitantes? Vamos abastecer uma cidade, uma região inteira, com mais de 1 milhão de brasileiros com caminhões-pipa? Porque o plano A, esse já não poderemos contar mais, que era a transposição de São Francisco, até pelas dificuldades que o Rio vem enfrentando. O senador Otto Alencar, o senador Walter e outros, e eu fazia referência, senador Cristóvão, exatamente à sua proposta, apresentada na semana passada, para que pudéssemos realizar uma sessão temática aqui no plenário do Senado Federal, para que esse tema fosse discutido. Então, eu estou formalizando com a sua primeira assinatura, a ideia é sua, a primeira assinatura é a sua,
por dever de lealdade, de justiça e de reconhecimento, porque a ideia e a iniciativa foi de Vossa Excelência, e solicitar do presidente, como nordestino, e aí eu apelo telúrico, senador Renan, lhe dirijo um apelo telúrico, para que, se possível, mesmo nesse calendário tão escasso para o término do ano, nós possamos, dada a urgência, a relevância do tema, realizar essa sessão temática proposta pelo senador Cristóvão Buarque, para que possamos reunir todos os senadores e senadoras, não apenas do Nordeste, mas do Brasil inteiro, porque, repito e insisto para concluir, nós estamos diante de uma tragédia anunciada. Poderemos ter uma catástrofe de imensa proporção, caso planos contingenciais não sejam elaborados, não sejam discutidos, porque, repito, para ser enfático, diferentemente do que acontece em São Paulo, onde as chuvas regulares que acontecem naquele estado mantêm vivo o volume morto dos sistemas de abastecimento, sobretudo o sistema Cantareira, no Nordeste brasileiro, onde a esmagadora maioria dos açudes, dos mananciais, já estão no seu volume morto, não há chuvas regulares e, se não ocorrer as precipitações tão necessárias, eles entrarão em colapso absoluto, irão secar por completo e não se saberá o que fazer com essas populações. Então, estaremos encaminhando à mesa diretora essa sugestão do senador Cristóvão, que subscrevo, ele como primeiro signatário, para que Vossa Excelência, é esse apelo que dirijo, um apelo veemente, que rogamos a sensibilidade de Vossa Excelência, para que ainda este ano, antes do recesso, possamos realizar essa sessão temática tão importante para o Nordeste e para o Brasil, prevenindo uma catástrofe de grandes proporções que poderá estar prestes a acontecer no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos aguardar o requerimento do senador Cássio Cunha Lima, do senador Cristóvão Buarque, e vamos apreciá-lo e marcar para depois desta próxima quarta, quando vamos ter uma sessão temática sobre o desastre natural de Mariana, já aprovada pelos senadores. Na próxima quarta-feira, nós faremos essa sessão temática proposta pelo senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente. Senador Tasso Gereissati, com a palavra, você. Gostaria apenas de me solidarizar com o pronunciamento do senador Cássio Cunha Lima, mas enfatizando a Vossa Excelência que seria necessário, com a licença do senador Cristóvão, nesta mesma sessão temática, a questão do Nordeste especificamente em relação ao ano que vem. Como falou tão bem o senador Cássio Cunha Lima, nós estamos diante de uma catástrofe anunciada. A catástrofe de Mariana aconteceu. Nos próximos meses, no início do ano que vem, no Nordeste inteiro do Brasil, pelo que se está predizendo através dos órgãos de meteorologia, nós vamos ter uma catástrofe total no Nordeste de falta de água. Nesta reunião temática, nós possamos definir diretrizes, não para a questão de clima de longo prazo, mas como nós vamos conviver com essa situação no ano que vem, seja com carros-pipas, que não é mais a solução ideal, seja com a bateria de perfuratrizes espalhada por todos os postos, adutoras, tudo o que for possível, senão as pessoas podem ter salário, pode ter bolsa, mas vão ter problema de sede e problemas de saúde, de epidemias de saúde. Então é importante, presidente, Vossa Excelência, inclusive, como nordestino, que dê a essa sessão a urgência necessária e a ênfase necessária. Muito obrigado, presidente. Faremos exatamente isso, senador Tasso Gereissati. Senadora Ana Amélia. Caro presidente, eu penso que nós estamos tendo uma dificuldade para ouvir as manifestações dos colegas, e são extremamente relevantes. Estamos falando sobre os acidentes trágicos na área ambiental. O Rio Grande do Sul até ontem estava debaixo d'água, com uma das piores enchentes de toda a sua história.
E aqui falamos no Nordeste com seca, carro-pipa e o Rio Grande embaixo d'água, um pedaço de Santa Catarina da mesma forma. Isso apenas para revelar que nesse país continental, essa é uma questão dramática, urgente e queria apoiar a iniciativa do senador Cristóvão, do senador Jorge Viana, para propor essa questão temática. Não há dúvida sobre a relevância e a urgência dessa matéria. Senador Fernando Bezerra. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna de aparte para manifestar o meu apoio à sugestão do senador Cristóvão Buarque, à sugestão do senador Cássio Cunha Lima, no sentido de ser realizada essa reunião temática no plenário do Senado Federal sobre a questão da emergência em que se encontra o semiárido do Nordeste brasileiro, tendo em vista os prognósticos já anunciados pela Agência Nacional de Água, que nós vamos ter um outro período de seca numa situação dramática. Os reservatórios do Nordeste nunca se encontravam numa posição com tanta pouca água como hoje se encontram. Então é importante que o governo federal, que os governos estaduais possam ter uma estratégia comum e articulada para que a gente possa assistir as populações, sobretudo das zonas rurais do semiárido do Nordeste brasileiro. Mas queria também, senhor presidente, trazer aqui a informação para essa casa de uma importante audiência pública hoje realizada sob a presidência do senador Otto Alencar na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, quanto às providências para iniciarmos um vigoroso programa de revitalização do Rio São Francisco. É importante que esta casa saiba que a obra da integração, ela também é crucial para evitar o colapso de água, por exemplo, da região metropolitana de Fortaleza. A barragem do Castanhão está praticamente zerada e a conclusão do eixo norte, que vai captar a água do Rio São Francisco, vai conseguir alimentar o eixão das águas e trazer a água do São Francisco até a região metropolitana de Fortaleza, evitando um colapso de água numa das mais importantes regiões metropolitanas do Nordeste brasileiro. Portanto, não existe conflito entre a obra da transposição e as obras de revitalização. Aliás, hoje a audiência pública foi esclarecedora. Nos 3 últimos PPAs, o governo federal aplicou ou destinou, através de emendas e de recursos alocados no PPA, 16 bilhões de reais para a revitalização na região semiárida e na região da bacia hidrográfica do São Francisco. Ocorre que 14 bilhões foram priorizados na área do saneamento. O que nós estamos precisando é produzir água para o São Francisco, é proteger as nascentes, é reflorestar, é recuperar as matas ciliares, é fazer as barragens nos tributários do Rio São Francisco, as barragens de Minas, como Jequitaí, como Berizal, como Congonhas, as barragens nos tributários no estado da Bahia, para que em qualquer período invernoso a gente possa ter maior contribuição para o leito do Rio São Francisco. Portanto, acho que uma providência que nós temos que tomar é que não podemos aprovar o PPA, que são as ações projetadas do governo federal até o ano de 2019, sem haver uma rubrica específica para a revitalização do Rio São Francisco. Isso é urgente, porque isso diz de perto ao interesse de todos os estados nordestinos. E já existe o compromisso dos 27 senadores dos 9 estados do Nordeste subscrever para que essas emendas que vão ao PPA e que estão também alocadas ao plano plurianual, ao orçamento anual do próximo exercício, sejam emendas impositivas para que a gente possa iniciar rapidamente as ações de revitalização. E, por fim, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência já fiz a solicitação ao senador Otto Alencar. Existe um projeto do senador Raimundo Lira, da Paraíba, onde ele pretende
ampliar os recursos oriundos das contribuições financeiras feitas pelas hidrelétricas dentro da Bacia do São Francisco. Eu fui designado relator na Comissão de Infraestrutura. O apelo é para que esse projeto possa ir para a Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, para que ele possa ser votado em regime de urgência e possa vir em plenário até como resposta a essa situação, para que esses recursos possam ser alocados pela Chesf, com dinheiro da Chesf, que faz o aproveitamento de energia, em ações específicas a serem desenvolvidas pela Codevasf, que é a instituição federal que mais conhecimento tem do São Francisco, do Rio São Francisco, do Velho Chico. Portanto, são essas duas providências que eu gostaria de adicionar ao pedido do senador Cássio Cunha Lima para a realização dessa reunião temática importantíssima para a articulação de ações emergenciais no sentido de que os estados do Nordeste, mas sobretudo as suas populações, possam atravessar mais um ano crítico do ponto de vista da oferta de água. Muito obrigado. Quero manifestar também a minha solidariedade à ideia do senador Cristóvão Buarque, do senador Cássio Cunha Lima, no sentido de ser realizada aqui essa sessão temática. Quero adiantar que pela Comissão de Infraestrutura, com o apoio da presidência do Senado, iremos realizar uma audiência pública no dia 27 deste mês, em Natal, com a presença de governadores, de senadores, para tratar da crise hídrica do Nordeste, que, como disse o senador Tasso Gereissati, é uma tragédia anunciada. No próximo ano, nós temos pela frente previsões sombrias de que teremos mais um ano de seca. Portanto, estamos solidários com a proposta do senador Cássio Cunha Lima. Eu quero inicialmente dizer que me associo a essa iniciativa de fazermos uma sessão temática sobre o tema da seca, dou o meu apoio e participarei com todo o interesse. Queria me solidarizar e me incorporar a esse esforço de criação aqui da sessão temática sobre a seca. Manifestar, primeiro de tudo, o meu agrado pela aprovação da ideia da reunião temática da próxima quarta-feira, para discutirmos uma questão que está doendo e vai doer muito mais. Eu tenho a impressão de que vai doer muito mais, que é a falta d'água. Porque nós estamos vivendo uma sequência de anos de estiagem. Não é um ano de estiagem estanque, são anos seguidos. Eu tenho exemplo nessa tribuna, já falei várias e várias vezes, sobre exemplos tópicos, tipo Currais Novos, que estava com uma adutora em construção. Eu alertei para a necessidade de se apressar a construção, não se apressou, não houve dinheiro, a água do Gargalheiras secou, a cidade está sem um pingo d'água e está sendo abastecida com água que vem da barragem Armando Ribeiro Gonçalves em carreta. Vem a 200 quilômetros de distância, 200 quilômetros de distância, vem em carreta, para distribuição de água fracionada, um pedaço para esse bairro, um pedaço para aquele outro bairro, por racionamento. Nós temos no meu estado vários casos como esse, e não são privilégios do Rio Grande do Norte. Na Bahia deve estar assim, em Alagoas deve estar assim, no Ceará está assim, e o pior é que prenuncia-se para o próximo ano uma nova seca. Aí eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, porque o que estava com um nível de água baixo vai secar e vai se buscar água de onde? Do Rio São Francisco. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é a maior do meu estado, está com um nível já bastante baixo. A barragem Santa Cruz, idem. E de resto, o que vai sobrar? Mais nada. É o caso do Rio Grande do Norte? Nada. É o caso do Ceará, é o caso do Piauí, é o caso de Alagoas, é o caso do Nordeste inteiro. Agora, essa reunião temática tem que ter consequência. Ela não pode ser uma reunião para que aqui sejam prestados depoimentos e sejam feitas reivindicações. É preciso que se enxergue o problema como ele o é.
O senador Garibaldi, em muito boa hora, anunciou que no dia 27, eu estarei lá, vai fazer em Natal um seminário com a presença de governadores, de autoridades, para expor a chaga da falta d'água no meu estado, que é uma coisa semelhante ao restante do Nordeste. O que nós temos que ter em mente é que está em curso um mutirão para mostrar ao país a tragédia que está por vir, que é a falta d'água decorrente de anos seguidos de seca. Então, quero chamar a atenção do plenário para que essa reunião temática, que vai ter o condão de mostrar ao Brasil uma crise que é seríssima, que ninguém vive sem água, sem energia até vive, sem água não vive, mas que é preciso que a reunião aconteça com consequências práticas e que dentro da pobreza nacional se destine os recursos para que uma coisa que não pode faltar, que é água, seja vista com antecedência de 6 meses a 1 ano, para que providências sejam efetivamente tomadas